Professora Neuci, bem-vinda, obrigado pela companhia e por estar aqui conosco. Boa noite. Obrigada, Wagner Kratz. É uma alegria falar com você e com as pessoas que nos assistem nesse momento. Eu e o João Moacir, uma professora, uma servidora pública e um trabalhador de chão de fábrica, queremos cuidar da nossa cidade. Nós queremos governar a cidade de Toledo, que é uma cidade rica, pujante, governar para toda a nossa população. E é esse o nosso propósito. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso cronômetro, então, aqui na tela e passa a contar a partir da primeira resposta. A gente começa batendo um papo sobre educação. Como uma professora enxerga a educação em Toledo e quais seriam os projetos para a cidade nessa área? Nem precisa dizer que esse tema é minha paixão. Eu sou educadora, sou professora e trabalho com formação de professores há 20 anos, pelo menos. Então, eu tenho olhado para a educação de Toledo com muito carinho. Hoje, nas caminhadas por Toledo, a gente percebe que um dos problemas mais sérios é a questão da inclusão das crianças que estão fora dos CMEIs. 40% das crianças de Toledo ainda não estão nos CMEIs, nem privados. E CMEIs são as creches, né? Como antigamente se chamava. Nem privados, nem no serviço público. Isso significa que a gente precisa fazer essa inclusão. Além disso, a gente precisa avançar com o período integral. Por que tem tanta criança fora, você me perguntaria? Porque não houve visão cuidadosa, sensível, dos administradores no sentido de ampliar as estruturas hoje existentes. Não teve construção de CMEI nenhuma nos últimos anos. As últimas que nós recebemos foram dos governos do PT, da Dilma, e elas não estão prontas, ficaram lá inacabadas. Felizmente, com o retorno do presidente Lula, nós já tivemos o anúncio de um novo CMEI, 2.600.000, na cidade de Toledo. A gente também precisa pensar na formação do professor, numa formação integrada e numa escola integral. A escola integral muito pouco avançou na cidade de Toledo, em que pese no Brasil ela tem avançado muito. É uma política importantíssima e que tem injetado recursos no município. Nossas escolas hoje, Wagner, ainda precisam de mexer nas estruturas, não tem acessibilidade. Imagina, não teve expansão dessa estrutura das escolas. Então a gente precisa mexer na acessibilidade e a gente precisa tratar com muito carinho das crianças deficientes que estão entre nós e ainda também as crianças autistas. O autismo tem crescido muito nos últimos anos e não há nenhum apontamento de alternativas para isso. A gente precisa dar formação para os professores para atuar com essas crianças, porque de fato elas são muito especiais, desde que seus talentos, suas habilidades sejam desenvolvidas como deve ser. Toledo, vamos pensar no seguinte, nós temos 2 candidatos lá, além de mim, que defende o atual governo do Estado, o governo que privatiza e militariza escolas. E nós temos algo muito grave, nós tivemos o fechamento de 3 escolas no município que só nos últimos anos cresceu em torno de 30%, né? Vou pensar em quantidade de habitantes. Então, tivemos o fechamento de escolas. Por outro lado, o governo do presidente Lula, além das 2 universidades federais, já enviou para Toledo agora, anunciou um Instituto Federal com investimento de 25 milhões. Essa é a diferença, de olhar para a educação e cobrar que as políticas efetivamente sejam instituídas. Nós vamos cobrar tanto do governo do Estado, que ele amplie a estrutura, quanto do governo federal, e vamos fazer isso na cidade de Toledo, no setor, na área do município, naquilo que pesa a prefeita de Toledo. Mobilidade, a gente pensa na cidade como um todo. A frota que cresce, investir em ciclovias, dar condição para os pedestres e também o transporte público. Quanto a isso, o que a gente pode esperar? Nós vamos implantar o Tarifa Zero em Toledo, o transporte público gratuito para toda a população. Essa é uma política fundamental, é a política da vez e que está sendo discutida em todo o país. Desde cidades de pequeno porte, com pouca população, a cidades maiores. Essa é a discussão dessa eleição e das próximas. Toledo é uma cidade que arrecada 1 bilhão. 1 bilhão? Você tem ideia do que é isso? Nem cabe aqui dentro. Não é? Então, arrecada 1 bilhão, esse 1 bilhão precisa ser distribuído de forma adequada. Hoje, o transporte público da cidade de Toledo acaba de ser renovado, embora a gente tenha anunciado que a gente faria o Tarifa Zero
acaba de ser renovada a concessão para a empresa que faz esse serviço e a gente tem dito que ele não teria renovado. A gente teria, se renovar com a mesma empresa, a gente teria feito no modelo tarifa zero, como a empresa que atua em Toledo faz em Paranaguá. Hoje o município coloca 30 milhões de reais no transporte público de Toledo, que não é gratuito. A população paga R$ 3,50 pela passagem e o município completa com R$ 9,80, o que dá R$ 13,30. Se o sujeito pega 2 ônibus, ele paga 2 vezes, dá R$ 26,60. Se ele faz o retorno para casa, o total disso por dia são R$ 53,20. Né? Então é muito dinheiro colocado ali. Isso significa, por ano, para a população entender, 22 milhões, que é posto pela prefeitura, e mais 8 do usuário. Dá 30 milhões por ano para a empresa pública. Com 30 milhões, se a gente for aqui na Mascarello, que é a empresa aqui de Cascavel, com 30 milhões por ano, uma concessão de 10 anos, dá 300 milhões. No primeiro ano, eu renovaria toda a frota. Só num cálculo assim rápido, dá para renovar toda a frota com o ônibus top das galáxias, ainda sobraria para os anos seguintes, sabe? Então, dá para fazer um serviço de qualidade e esse recurso, imagina, as pessoas podendo andar de graça, com ônibus de graça, o direito de ir e vir, ele é constitucional. As pessoas economizariam esse dinheiro, a gente reduz os acidentes de trânsito e a gente ainda faz com que esse dinheiro se movimente na própria cidade e no comércio local. Nós também precisamos pensar nas ciclovias da nossa cidade. Elas não se encontram, elas terminam ali, o sujeito chegou na rotatória e agora? Ele vai disputar com os carros o acesso à próxima pista. Isso precisa ser melhorado. Eu desafio os outros candidatos a darem uma volta comigo de bicicleta pela cidade de Toledo, fazendo o que os trabalhadores fazem no dia a dia, o que os estudantes fazem no dia a dia, se colocando na condição do outro, imaginando como é a dificuldade, tanto com o transporte público, o ônibus, que chega atrasado, quebra no caminho, quanto com a bicicleta, que pode melhorar muito. E é isso, nós precisamos investir em alternativas para a mobilidade urbana. E é isso que a gente vai fazer. Qual o desafio da saúde em Toledo? Então, saúde é outro ponto do qual a população fala muito. Vocês escolheram muito bem as questões, porque a saúde pública precisa e pode melhorar. A gente vai melhorar a saúde pública de Toledo. Toledo não teve estruturação de nenhuma UBS nos últimos anos. 8 anos, 50 mil habitantes a mais e nenhuma UBS nova. As últimas UBSs foram dos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos um vazio em todo esse período. Eu vou usar o caso da Grande Pioneira, que é uma região populacional, a população ali é trabalhadora, com salários menores e precisa desse serviço. Em toda a Grande Pioneira, a gente tem 2 UBS, do Maracanã e da Paulista. Só lá precisaria de algumas. Essa atenção básica à saúde é tarefa do município, é tarefa da prefeita, do prefeito do município. O prefeito não precisa assumir, tem que cobrar do Estado que faça a sua tarefa nas especialidades. Hoje, a nossa fila de especialidades é uma coisa horrenda e é nos outros municípios também. Por quê? Porque o Estado não faz sua parte. É tripartite o sistema de saúde, mas o Estado é quem cuida das especialidades. Em Toledo, a gente acaba de inaugurar o hospital regional, mas veja, o município coloca recurso. Não que o município não deva pôr, tem que resolver as urgências e emergências da população. Mas esse recurso, o acordo é que o hospital regional seria tocado pela EBSERV, a empresa brasileira de serviços. Ou seja, se são 2 milhões, 3 milhões no hospital todo mês, é o governo federal que vai colocar esse recurso com a Universidade Federal e os médicos da Federal formados em Toledo mesmo, ajudando a cuidar disso. E esse recurso a gente economiza para a saúde mental, para o cuidado do idoso, que são urgências que a gente tem lá também. Então, vamos lembrar que Toledo recebeu a Universidade Federal, formando médicos, e a gente precisa utilizar isso para o nosso próprio benefício. Essa interconexão, município, sabe, dialogar com as universidades, ouvir a ciência, isso é para quem gosta de ciência. Negacionista, claro que não vai falar com a universidade. Nós vamos dialogar com as universidades e atuar juntamente com os profissionais dessa área para melhorar as condições da nossa cidade. Minuto final agora. Por que o eleitor de Toledo tem que escolher a professora Neuci Welter? Professora Neuci Welter,
atua no serviço público há mais de 30 anos, conhece o setor público como ninguém, atua na preparação de pessoas para a vida, né? Forma profissionais. E a professora Neuci, junto com o João Moacir, vão dialogar para aquele R$1 bilhão que o município arrecada anualmente seja aplicado em políticas públicas para toda a população, seja aplicado no Tarifa Zero, garanta o atendimento básico da população na saúde e zere as filas, melhore, estruture melhor os CMEs para que eles funcionem em período integral e a gente não tenha o problema das mães terem que deixar de trabalhar ou os casais se separarem, um trabalha de dia, outro de noite, para dar conta disso. Eu e o João Moacir juntos estamos ouvindo a população. Nós precisamos atuar para toda a nossa gente, sobretudo para a população dos nossos bairros. Nós vamos fazer dos bairros um cartão postal da cidade de Toledo. 6 horas e 42 minutos. Obrigado à candidata professora Neuci Welter. Imagens gerais.